Esse é o porão. Esse é o porão, aqui é a entrada. É aqui onde tem a ferramenta guardada, lembrança do meu falecido pai, que ele trabalhava de carpinteiro lá em Caxias do Sul, no Rio Grande, né? E trouxemos para cá toda a ferramenta, que tem aqui, tudo mais. Essa coisa aqui. Essa fazia gamela, essa aqui ocupava esse. Essas ferramentas para fazer gamela, balde e mais, o que era? O compasso para fazer a fundo, primeiro lascava, tinha o ferro que não existe mais, aquele ferro que lascava as tabuinhas, e depois armava, botava um arco, e com esse aqui planava por dentro. Colocava uma rita aqui e puxava assim e deixava tudo bem pareinha. Depois cortava com serrote, que era esse aqui. Esse aqui tem mais de 120 anos. E cortava, depois com esse aqui emparelhava em cima, como dizer que fosse embalde assim, emparelhava em cima, assim, depois do outro lado emparelhava, depois com esse aqui fazia canaleta, o que tem aqui corta, fazia canaleta, e o fundo cortava numa tábua, fazia fundo cortava com essa aqui, pegava, fazia redondo. E Eu quero que o senhor, eu quero que o senhor vai dizendo o nome das ferramentas para mim. Então o senhor vai pegar a ferramenta e falar, essa aqui é a ferramenta tal para fazer tal coisa. E esse aqui então que ele fazia, como dizer, o nosso alho das casas que fazia, esse aqui era mais para tábua de forro. A maior era essa aqui. Avisa o nome das ferramentas. Essa Beleza. fazia encantilhava e encostava o soalho que ficava bem fechadinho. Como Esse- chama? Pai, é para falar o nome da ferramenta. Agora o nome certo é essa tipo uma plaina que fazia o cantilho, tinha até que me informar e tudo mais, né? Mas, e Calharolho. esse aqui aplanava as tábuas, E não era as calharolhos que tinha meia. e esse aqui chamava de tartaruga, mas o nome certo eu não sei, olha, é meio sim. Então que fazia uma canaleta, cortava com serrote, depois abria com esse aqui que tem uma coisa que corta, e cortava assim. E esse aqui o mais que ocupava para riscar a tábua, para cortar certo. Esse é o compasso que eu ia para pipa, compasso para serar os fundos. Para fazer a pipa, o senhor diz? A pipa de, É, pipa de vinho. pipa é. de vinho. E essa aqui, então era que fazia canaleta para pôr o fundo, ou que ficava a canaleta larguinha. Então pegava. Mostra para ele o fundo aqui do mosteiro. Como que daí ele vai. Esse é o fundo. Esse- Então para fazer encaçar, então com essa aqui pegava por dentro e fazia a canaleta para encaçar o fundo. Mostra de novo para mim. É. Faz de novo. Como é que fazia o fundo? Mostra O pra ele. fundo Como é que cortava com a serinha que elas era uma outra maior que está lá no paiol lá fora. E com essa fazia a canaleta, depois colocava o fundo, como que esse aqui é um que tirei daqui embaixo. E Deixa eu lhe perguntar, senhor Libano, e a madeira que vocês usavam, era madeira daqui. Como é que fazia? Tirava a madeira do mato? tábua então comprava da serraria. Aquela vez comprava tábua de pinheiro, que se era a primeira não tinha nenhuma falha nenhuma. Não tinha um caruncinho, nem um lasquinho, nada. Se tinha coisa, passava por segunda ou terceira.
Então tinha que ser tudo exato, né? E assim por diante, aqui é a ferramenta que o pai ocupava. Então, assim, vocês compravam a madeira já tabuada, já eram as Sim, tábuas. e muita madeira que temos a serra de mão. Quanta madeira que precisava fazer canga de boi também, pegava a tora, serrava aquela planta, depois cortava, fazia canga e fazia para nós, para o gasto, fazia para os vizinhos. Alguém precisava, então vinha pedir, por favor, me faz uma canga que a minha quebrou. E assim então servia eles, né? E o senhor lembra, assim, o senhor estava contando pra gente que vieram lá do Rio Grande, né? Viemos. Os seus pais, seus irmãos. O meu pai nasceu em Flores da Cunha, ele casou, veio morar em São Marco. A minha mãe nasceu em Caxias do Sul e vieram morar em São Marco. Ali se criou a família, nós 9 irmãos. Eu sou o último da família e tenho ainda eu e mais 2 irmãs, o resto deixou tudo nós. E temos ali periando, né? E a vida é bela de viver assim, quando tem as coisas, se lembrar do passado, o que fazia, que como hoje é tudo sabe, não é mais a mão, tudo no simples, coisas assim. Então a ferramenta está lá, que é uma lembrança. E o senhor lembra do seu pai trabalhando com essas ferramentas, então? Sim, ele trabalhava dia de chuva, aquela vez chovia a semana inteira, então ele fazia balde, fazia mesa, tornia, tem o torno lá, que ele tornia e fazia, meus irmãos então fazia guarda-roupa, roupeiro, mesinha, cômoda e pouco de tudo, né? Conforme o pedido que vinha, eles faziam. Isso eram os pedidos da comunidade, então? Sim. Dos vizinhos. E E aí vocês vendiam ou trocavam? Como é que era o negócio que era feito? O negócio, como é que fazia? Eu quero comprar, eu preciso de um armário. Daí aquela vez, sabe, não era como eles não tinha exploração, e fazia um precinho lá bom, você ganhava o dia porque subia semana inteira, então era um passatempo e ganhava seus dinheirinhos. E para comprar, foi comprado terra, que nós viemos aqui, morar aqui em Santa Catarina, lá tinha só 2 quartas de terra, morava pertinho da cidade. E foi comprado aqui 3 colônias e depois trabalhar na roça, plantar trigo, milho, feijão. Aquela vez porco não existia, como dizer, a sadia começou aquela vez que nós viemos de... Então não tinha, talvez tinha os porcos gordos, ficava lá 15, 20 dias, 30 dias mais, que não tinha como abater eles, né? Então o produto também era mais difícil. E assim nós passamos a vida e estamos aqui peleando de novo ainda e vamos continuar nossa vida. E esse tempo, assim, a gente está tentando lembrar de como era a região de Ipumirim quando ela virou município. O que o senhor lembra? Aquela vez era como dizer harmonia. E não me lembro em que ano passou o município, então foi trocado de nome de harmonia para Ipumirim, município de Ipumirim, que nós pertencia à Concórdia, né? Ipumirim tinha aquela igreja velha, tinha 2 casas de comércio, casa de madeira simples e tinha o quê? Uma rodoviária que era mesmo lá do restaurante. E assim era coisa simples. E foi crescendo, crescendo e hoje está grande, né? E Concórdia, então nós negociava bastante lá em Concórdia, era a mesma coisa, tinha 8 ou 10 casas e começou crescendo e está se expandindo, subindo os morros para o lado da BR e tudo. E aquela vez era mato, lá onde é que tem lá no centro da cidade, tinha roça aquela vez e agora virou tudo uma cidade, né?
Agora, isso que o senhor está falando, então, que era mato, que era roça, e aí virou cidade, mas então é bem antes da emancipação, né? Sim, bem, Né? Porque a colonização aqui, os primeiros que vieram para cá, tá nos anos 30, né? é que o município Concórdia passou mais ou menos, era pouca diferença daquela vez, da época que nós viemos, do ano 42. Foi lá, não sei se foi pena antes ou pena depois, passou o município. Que aquela vez era município de Volta Grande. Nós pertencia lá e depois, como foi desmembrado em Pumirim, então nós pertencemos a Pumirim, né? Então o senhor veio para cá com a família em 1942. Sim. Que idade o senhor tinha em 42? Aquela vez eu tinha 4 anos, vim em abril, e depois em novembro eu completei 5 anos. E como é que a família veio para cá? Veio a pé, veio de... O meu irmão e o meu cunhado vieram um ano na frente, vieram fazer roça e construir a casa. E quando a casa estava pronta, e tinha a roça, e então veio para lá, e depois foi arrumado o caminhão para nós vir. Caminhão movido a carvão, e demorou, saímos de lá dia 12 de abril, e seguimos aqui, descarreguemos a mudança lá no fundo, onde que mora o Zuanazzi agora. Aquela vez era a família Panho, que para cá só com carroça e meio com dificuldade de trazer a mudança. E era 7 meses que não chovia, e quando dia que descarreguemos a mudança, de tarde começou a desandar a chuva, e foi uma semana para trazer a mudança para cá com carroça de boi dos Belém. Quantos boi puxava a carroça? 2? Uma parelha? Eram 2 bois, 2 animais puxando a carroça? 2 boi que puxava carroça, né? E a estrada passava mais a cavalo, assim, é coisa que foi dada uma azeitada, enfim. Ele conta como foram abertas as estradas. E como foi aberta toda a picareta. Eu, já quando que tinha 15 anos, comecei a ajudar. Então, todos os anos tirava um pedacinho. Até do ano 50 entrou o primeiro caminhão. E veio bem, tudo mais. Até os donos do caminhão, ele elogiou a família, disse: vocês trabalharam e tudo mais. E isso que é bom, né? E o senhor lembra lá o senhor falou de tirar pedra com a picareta, né? Eu vi uma fotografia mais nova até, de um monte de gente na rua, na estrada, com os ferros tirando pedra. Era mais ou menos isso, mas só que lá na cidade, né? Lá na cidade. E aqui, então... Fazia os dias de estrada aquela vez? Fazia dia de estrada. O que era dia de estrada? Então, quem tinha 10 alqueires de terra tinha que trabalhar 10 dias todos os anos, no começo do ano. E como meu pai tinha 12 alqueires entre eu e ele. E tinha um irmão que morava no Rio Grande ainda, então fazia os dias dele. Então tinha 18 dias para trabalhar picareta, tirar pedra, enlargar a estrada para poder uma hora entrar o caminhão. E então, o falecido meu pai, ele foi falar com o prefeito, aquela vez que era o Atílio Fontana, prefeito de Concórdia, que nós pertencia a Concórdia aquela vez. Então ele pediu: olha, tenho filho, ele tem terra, ele não tem a idade, não tem os 18 anos, aquela vez na época era 21 anos, adulto, que dizia, se podia eu fazer os meus dias. Então ele disse: sim, pode fazer, pode trabalhar. Então eu comecei com 15 anos, trabalhar na picareta. O senhor disse que de um ano trabalhava 18 dias para tirar pedra, é isso? Tirar pedra, limpar a estrada. Mas por que ia tirar 18 anos da sua vida para tirar pedra? Não, ainda tinha que ser de maior. Que nós tinha só eu e o pai, né? Uhum. E os outros já tinham parte deles, né? Que tinha direito de fazer era aqueles que já tinham 18 anos. Antes dos 18 anos não era obrigado a fazer. Sim, mas era obrigado. Eu quero saber por que era obrigado a fazer esses dias para tirar para manter a estrada, porque aquela vez não vinha máquina, não tinha máquina, sabe? Era obrigatório aquela vez.
sim, era. Isso, então é isso que eu quero que o senhor conte pra gente, que naquele tempo, É. né, as pessoas se ajudavam e faziam a pedido da Prefeitura de Concórdia, enfim, da sociedade para limpar as estradas, né, para tirar pedra. É isso que eu quero que o senhor me conte. Sim. Como é que era? É para tirar a pedra. Então nós com alavanca fazia de madeira, o picom. E a alavanca de madeira, depois no passado tempo, fui comprado alavanca de ferro, era melhor. Depois começou do ano que era 60, por ali. Então veio a primeira patrolinha pequena, que aquela na época era já município de Pumirim. O senhor Isidoro Savariza, o nosso prefeito, que ele se empenhou muito para ver o município crescer. Ele visitava aqui? Sim, ele passou diversas vezes. E vinha a cavalo. E ele vinha sozinho a cavalo? Quem mais vinha com ele? Mas ele vinha sempre sozinho, dar uma olhada como que estava essa estrada, ver o que precisava fazer e tudo mais. Bueiro, nós fazia tudo, fazia taipa e depois uma plancha em cima para botava terra para não virar atolador. E conta que tinha aquele que cuidava daqueles que trabalhavam na estrada. Que trabalhava, nós era uma turma lá de uns 15, Não, mais ou menos. Que tinha que ter o chefe, como é que chamava? Tinha o capataz. Capataz. Capataz que marcava os dias, quando que era de tardezinha, então ele marcava o dia, fulano, ciclano, Quem trabalhou. foi trabalhar, quem não foi. Então era um trabalho que se fazia para a prefeitura, para o Sim, município. que era obrigatório, se Era não... obrigatório. Sim, e era para o nosso bem, porque era para nós ter a estrada para ter saída, levar nosso produto. E o que vocês produziam nessa época, então? Era milho, trigo, feijão. E Qual que o senhor gostava mais de plantar? era... Aquela vez a gente se dedicava, não tinha... Era tudo, temos que fazer isso, dizer como dizer, agora é época do trigo, que era no inverno, carpi. Então, geada branca que tinha de manhã, e então de pé descalço, não é como hoje, está calçado desde que nasce. Nós era de pé no som, no gelo, e era um divertimento. Eu trabalhava, vinha para casa, fazer e tudo mais. E passou o tempo assim, né? E o milho também plantava, carpia os primeiros anos, que não dava até lavrar. Então era tudo carpido, roçava algum... No começo derrubamos mato, que era puro mato quando nós viemos morar aqui, né? Então foi derrubado tudo, amassado, roçava com a foice, depois derrubava tudo amassado, e o cerote em dois, derrubava as árvores maiores, e foi fazendo a roça, e hoje tem as máquinas que é tudo facilidade, né? Então, quando o senhor chegou aqui, porque o seu pai veio antes, né? Veio o meu irmão mais Seu velho. irmão mais velho veio antes, né? E o senhor veio um ano depois, com 4, 5 Um ano anos. depois nós viemos de mudança. Isso, vieram de caminhão, né? Aí quando o senhor chegou aqui, olhou uma floresta enorme, cheia de Aqui árvores. saí de lá pertinho da cidade, e aqui no meio do mato era bonito de ver. Até de manhã eu tinha medo, tinha passarinho de todo tipo que cantava e me acordava aquele barulhão, até tinha medo, até me acostumei, né? Era muito lindo, né? E aí o pai dos irmãos, vamos pro mato cortar árvore para fazer alguma coisa, era isso? Vamos fazer roça, né? Cada ano derrubava um pedaço, né? Ia limpando, tirava as árvores e roçava um pedaço. Era assim? O senhor conta, que o senhor lembra de como é que era o seu pai, seus irmãos faziam isso? Para fazer a roça? O que eles levavam? E como faziam? Trabalhar para a ferramenta. Ia com a foice, primeiro roçar embaixo, depois com o amassado e o serrote, quando que era em dois, então fazia com o serrote derrubar. E desgalhar todas as árvores para ficar bem, para ficar limpo, quando queimava ficava limpo, né? Para queimar, né? Queimava, fazia queimada e tudo. E que bonito o produto que dava aquela vez.
terra nova, não usava adubo nenhum, a semente tirava de casa do paiol. Às vezes trocava com o vizinho, meio mais longinho, que dizia de lá, planta aqui que ele dá melhor, e nós dava para ele, né? Todo mundo se ajudava, né? Sim. E aí, voltando lá pro seu Isidoro, né? Que o Isidoro, ele era vereador lá em Concórdia, né? O Isidoro não, ele morou em Palmeirim, né? Mas o Isidoro, é isso, né, Nedi? Sim. O Isidoro foi vereador e ele que fez o projeto de emancipar Ipumirim. É. Isso, mas ele então, quando ele era, primeiro ele era vereador, ele morava aqui, mas era vereador lá em Concórdia, que era, pertencia a Concórdia. Isso, aí ele trabalhou pelos vizinhos e tal, e fizeram a emancipação do município. Trabalhou bastante para o município. Agora, no que foi virado município, quem assumiu até escolher o prefeito foi o falecido Vital Felipe Casarotto. E depois, então, fizeram a eleição. O Savarez, acho que aquela vez, não me lembro se ele foi candidato único. Único, né? E ele trabalhou bastante, ele comprou uma patrolinha pequena, nova e tudo, e fazia serviço bem feito e tudo mais, então nós ficamos admirados, não precisamos mais de trabalhar com picareta, que alívio para nós. E aí ele começou a fazer esse trabalho de arrumar a cidade, foi isso? Sim, lá na cidade, e tinha a prefeitura numa casa velha lá, que antes era de um dentista, que ele era tal de Olivo Bernardi, que tem os filhos agora médico, formado lá em Concórdia. E depois ele construiu essa prefeitura que está hoje, foi do tempo do Savarez. É um grande prefeito, batalhador. E o Vital? Como é que era o Vital? O Vital, ele tinha um cartório, eles sabem, sem querer. O primeiro cartório que veio no Palmeirim? O primeiro cartório que tinha lá no Palmeirim era dele, que está lá onde que está o restaurante. Do lado do Palhoque lá. O restaurante como é hoje é o Palhoque. Mas o Vital foi político também. E como é que ele era como político? Ele foi prefeito de Palmeirim. Mas ele foi prefeito até escolher para reeleição, né? Ele disse que ele tinha o serviço dele, que depois ele tinha só uma mão, né? Ele faltava uma mão e ele trabalhava no cartório dele, ele tinha serviço que disse, a política dessa para quem está melhor, que pode mais atender melhor o povo, né? Gamela para se lavar os pés, a balde que trazia água na cozinha. Como é que fazia ela funcionar? Então esse aqui aplanava por dentro, como esse tem algum coisa, não tem um balde. Bom, esse por dentro, botava uma ripinha aqui, encostava ali e por dentro aplanava, ia rodeando e ficava bem redondinha por dentro. E depois cortava com o cerote, riscava com o cerote esse aqui, que era na época, e cortava em cima, e depois com esse aqui emparelhava em cima. Como é que chama as partes da ferramenta? Como é que o senhor chama? Esse aqui tinha um que ele tinha também, igual dele, ele chamava as guma. As guma, esse aqui. E esse aqui também é o nome certo, então o falecido meu pai dizia que eu era pequeno, daí ele estava trabalhando fora, e dizia, vai me pegar o falquetão. Então era esse aqui. E aí as primeiras vezes dizia, mas o que é o falquetão? Então ele disse, é aquele ferro lá de 2 cabinhos que pega para emparelhar. Então ia pronto, ia com esse aqui e ele ocupava. Esse daí. Esse aqui que fazia coisa em caça, que fazia canaleta, então cortava com cerote, botava uma ripinha do lado.
É como uma E tupia, cortava. então, né? É. Uma tupia. É, que nem uma tupia. Depois esse aqui tirava aquela parte dentro e deixava a canaleta parelha. É que esse aqui corta, então pegava. Eu não me lembro se pegava assim ou pegava. Tem um negócio para regular, né? Também. É. E o compasso grande lá que era para fazer E esse aqui era das pipas. Fazia o compasso para fazer o fundo, então botava assim, riscava redondo. E depois pegava com. Faça o redondo de novo. Gira ele de novo. Mostra que abria, mais grande, mais Vou pequeno. pegar assim, então risco. Olha, isso é o risco. Depois cortava o fundo, depois com esse aqui pegava na tábua, riscava para cortar, fazer a quina fina. E com esse então eu deixava o risco, eu deixava bem parelhinho. É. E esse serrote aqui? E esse aqui era das gamelas que cortava o fundo. Então pegava em cima de uma mesinha ou mesmo pilão, cortava e aí em cima e cortava. Eu segurei ele bem na sua frente aqui, assim. A lâmina está do outro lado, né? É como é uma serra tico-tico que a gente chama hoje. Né? É, hoje é o tico-tico que substituiu essa serinha, né? É. É. Como é que ela funcionava então? É assim, pegava assim, é. Vamos botar esse aqui fundo aqui. Então, já começava nada assim, botava os veios e tem que botar. E fazia a coisa. Depois botava assim lá do lado, pegava esse aqui, o fundo. Com esse aqui tem o preguinho aqui. Então você riscava assim. Fazia o risco assim. E depois com o maçadinho. Ó, tá lá que tá fora. lá Com o fazia o- maçadinho eu cortava assim. E para deixar mais parelho, depois com esse aqui era. Mais uma vez, passa mais uma vez a ferramenta. Só mais uma vez. Isso. Puxando para o seu lado lá. Muito bom. Eles compravam o rolo e iam cortando como que precisava. Esse master, então fazia canaleta com aquele ferro, essa canaleta. Mas essas aí eu comprei, né? Canaletas já maior. Que era esse aqui. Então botava alto do som. Ô, seu Líbano, E esse deixa, aqui deixa eu qual? lhe fazer uma pergunta bem... fazer duas perguntas, na verdade. A primeira. Isso como é que chama? É um tonel? É como é que o senhor chama esse... Um barril? É baril. É um barril, né? Vocês faziam aqui e forneciam para outros moradores ou todo mundo fazia barril? Ah, tinha vários que fazia. Lá em Serinha, na comunidade vizinha, tinha um que fazia então aquelas pipas grandes. Tinha até 2 metros de fundo. Tem aquele lá que é melhor. O senhor conhece alguém que ainda sabe fazer isso ou não? O senhor conhece alguém? Agora não, eu queria perguntar porque tenho uma cela de arrumar para ver se me arrumava. Vou ter que ir em Lindóia, tinha de tempo um que fazia essas coisas, mas hoje não se dedica mais para... A segunda coisa, se o senhor tivesse a madeira grápia que o senhor falou, né? Sim. Tábuas de grápia, o senhor conseguiria fazer um barril desses? Agora, Com essas ferramentas? grande assim é bom estar em 2. Tá, mas um menor, um pequeno o senhor faria.
Sim, é bom a gente trabalhar assim com madeira, fazer uma coisa, faz bem feitinha, tudo mais, sabe que é bonito ver uma coisa. Ele quer saber se tu faria. Se eu faria agora, Se poderia fazer, o senhor sabe fazer. Se tiver a madeira e o senhor tem as ferramentas, o senhor conseguiria fazer. sim, conseguia fazer. Mostrando pedacinho por pedacinho como se faz. Pega a tábua, vai cortar, vai preparar, vai aplainar. É isso. Sim, Me disse, tem um projeto aí para fazer. Né? Mas eu tenho que... Isso. Então o senhor estava dizendo que tem uma outra ferramenta. Eu estava lhe perguntando se o senhor conseguiria fazer. O senhor disse que conseguiria. conseguiria. Fazer como essa coisa grande tem que ser em dois. Mas daí tu não tem nem madeira. Mas a madeira agora tornou-se difícil, grápia não tem que comprar, que venha de fora. E a grápia é uma madeira muito boa para trabalhar, manutenção sem complaina, tem mais, né? Mas não toda, tem a grápia aquela bem amarelinha, que ela é a melhor para a gente Isso aí é uma trabalhar. coisa que tem... Mudou muito, né, dona Helena? Esse gás mudou muito, né? É muito veneno, estou passando muito veneno forte, muito leva. O que é essa máquina aqui que o senhor Essa trouxe? aqui é para moer a uva. Nem na fruta. Para mover a uva. Dico fatto questo lavoro lì, quando ero piccolina. Seguiram 9, 10, 11 anni. Tem uma caça em cima. Como é que funcionava então? Jogava aqui a uva? Jogava em cima, vou pegar a caça. Monta ele. E ele é uma... Como é que chama? O seu Urbano é um mestre dos saberes tradicionais. Imagina, tem as peças, sabe fazer. É uma calandra isso aqui que chama? Como chama essa parte de dentro? O rolo. Rolo. Esse foi o falecido pai que Que fez. fez, é que eu estou vendo, ele é de madeira, né? Sim, madeira. Né? Então um de cada lado. Isso. Pra lá, um pouquinho. Ele está prendendo ali. Aí a uva desce ali. Ele puxa ela. E aí a uva ia caindo dentro do... E agora dentro do mastete. Dentro do Mastelha. mastete. Mastete é... Que é uma barrica, né? Chamava mastelha aquela vez. Italiano, il trattore e il mastelho. Talvez se emprestava um mastelho. Antes de ser a mão, a gente pisava com os pés. Muito Cansado, acontecia o pior. Porque tinha A outra gente que era era um metade. debulho. É verde ainda. Eu quis levar ela inteira para mostrar a espiga, mas daí é ruim, que eu acho que tem que pegar o milho, aquele milho debulhado tu levou lá embaixo. Sim, joguei por cima. Mas daí eu vou buscar. Sim, todas as noites a gente ia fazer filhó. Ou Olha aí, ó. as pessoas vinham, ainda trabalhavam o dia inteiro. Então debulhava o milho assim, botava dentro. Consegue debulhar esse milho ou ele não Eu vou sobe? buscar um pouquinho lá embaixo tá bom. daquele debulhado, senão é... Tá, eu tenho que fazer outro vídeo para eles ensinarem. É? Cuidado aí que ela vai trazer o milho. Eu não sei o que é isso aqui. Os passarinhos estão derrubando todas as nozes. Eu vou pegar o banner e... Olha, essas nozes aqui é daquelas grandes, sabe? Mas eles derrubam tudo a verde. Tudo. Escaturica. Posso bater? Batia até que quebrava, fazia tudo uma... Às vezes plantar para os pintinhos pequenos, eles não conseguiam comer o grão.
E daí fazia a quirela para tratar os pintinhos, que aquela vez as galinhas chocavam os ovos e criavam os pintinhos soltos, sabe? Que tem ainda o vizinho aqui que tem. E fazia o milho, que outros grãos fazia aí dentro também? Arroz, Descascava o arroz. descascava o arroz, fazia a erva, mais erva eles chocavam. Porque ninguém ficava sem o chimarrão. E daí botava a erva, as folhas já seca e batia até que ficava fina, que nem a erva, tu conhece a erva, né? O chimarrão. E daí o milho ia batendo assim até que ele quebrava tudo e fazia uma quirelinha, daí tratava os pintinhos das galinhas. Aquele riso, né? Muito bom. Senta aí. Daí quando a gente estava cansado, a gente sentava, porque demorava. Tinha que jogar água, às vezes um pouco de água para o arroz para não pular fora, sabe? Para soltar a casca. Deti, você está dentro da... Tá dentro ainda? Onde? Eu? Não, a Nedia está aparecendo lá a cabeça dela. O braço. Pode bater o pilão. E tempo. Às vezes 11 horas da manhã tinha que fazer o almoço e não tinha arroz, a gente vinha aqui um instantinho, daí batia o arroz, bateu o arroz para cozinhar para almoçar. Será madeira. Então fazia uns taleiros. Da altura que um embaixo pegava aqueles cabos ali embaixo, pisava lá em cima da tora, pegava lá em cima. E que diâmetro tinha a tora que cortava com isso? Ah, tava tora até de 60, 70, conforme tipo. Até de 1 metro. Tábua é tudo de 30 centímetros de largura e de polegada de grossura. Tem um paiol lá debaixo que é feito tudo cerrado com essa aqui. As madeiras quadradas eles faziam. É madeira quadrada e as tábuas também foi feita cerrada com essa cera. Só que tinha que ser um alto e um Então no chão. tinha meus irmãos, um em cima e dois embaixo. E o falecido pai ajudava. Depois, quando que eles casaram, saíram daqui, então eu e o falecido pai, nós cerava assim. Eu gostava muito de usar cera assim. Então pegava o tronco, tirava as costaneiras e aí ia abrindo as... E daí você ia, tirava tábua, ripa, o que queria, caibro. Daí media a grossura que queria, né? Se queria um caibro E daí de para 5, de riscar. 10, de 15, daí esperava assim. Fazia as toras, então pegava uma linha, esmagava o carvão, depois molhava com água, passava a linha dentro e depois botava na ponta, um segurava lá e outro aqui, segurava e depois levantava e deixava o risco, então ia pelo risco. Era o carvão que marcava. Era o carvão. É. E aí o senhor disse então que com essa serra foram cortadas tábuas que montou o... Tem um paiol lá debaixo que ainda está de pé. Vamos ver o paiol lá de baixo? Vamos? O meu pai, quando veio morar lá na Mimosa, eles vinham ali no 15 de novembro, que dá, eu acho, uns 15 quilômetros, acho, né? Da Mimosa. Um pouco menos. Daí eles ceravam as madeiras ali, porque ali tinha tipo uma cera, sabe? Uma ceraria. E daí as mulheres de meio-dia desciam para levar comida para eles. E enquanto aproveitava, quando ia para casa, levava para cima 2 tábuas de cada lado, amarradas no cavalo assim. E a mulher em cima era minha mãe e a minha tia. Uma vez vinha uma, ficava com os filhos tudo junto, que nós éramos tudo pequeno. Quando vinha a outra, uma dava de mamar para os filhos da outra. Eu mamei de uma prima da minha mãe
E quando ela saía, a filha dela mamava na minha mãe, enquanto elas não estavam em casa, sabe? Vamos lá ver o paiol. A senhora tem a sua identidade, é possível ser assim também. Meio bravo descer daí. Daí vê conforme o calçado tem, é um tombo ali. É tomba. É, Escorrega na pedra, né? é. E vocês tombavam árvore no mato aqui? Sim, mas era tudo mato aqui, tudo mato. É, tinha. Agora com será com a serra mão, a melhor madeira era o louro. Louro. É. Ah, tem madeira é daqui. Daqui para lá foi cerrado tudo a mão. Você vê que a tábua, essa aqui tábua é de louro, a porta de louro. E dá pra ver É, a ferramenta que passou, né? olha aqui. O senhor pode mostrar pra mim ali. Olha que cera, olha. E essas tábuas, então, vocês abriam com aquele serrote enorme lá. É, Como é que chama em italiano aquele serrote? la sega. La sega de. Macega. La sega. E viga também, que abria com A ele? viga fraquezada com massadinho, amassado. E esses grossos aqui embaixo? Esse lá tudo fraquezado com massadinho. E amassado. E olha aqui dentro. Então, deixa eu lhe perguntar. Isso. O que são essas madeiras do paiol aqui? Conte pra mim. Conte pra mim, de onde veio essa madeira? Daqui nessa terra, que era aqui para cima. Foi derrubado um louro lá, que era bom de serrar esse louro. Mas eu quero que o senhor me conte. Assim, a gente tinha uma floresta grande aqui, a gente foi lá e achou o louro, cortou. Sim. Eu quero que o senhor me conte essa história. É. Inventa a história. É aquela vez que foi assado o louro. Era o meu irmão, o Jacinto e o João. Eles fizeram roça, lá para cima tem um peral, até lá do peral, e viu aquele louro bonito. Então ele disse, olha que louro bonito aqui, vamos fazer as tábuas, vamos construir o paiol, né? E a madeira quadrada foi lá numa serraria que tinha na época. Eles serravam pinheiro de copa, pinheiro de metro e pouco de tora, e tirava costaneira grossa do lado. Então meu irmão ia lá com a carroça, pegava essas costaneiras e botava no estaleiro e foi tirada essa madeira quadrada que tem ali por dentro. Então, esse paiol tem pinheiro, tem louro, que outras madeiras tem? Conta pra mim as madeiras que estão aí. Tem uma madeira lá, uma madeira de lei, essa viga lá que não sei, tem de pinheiro. E tem de canela e outra madeira, não sou capaz de me lembrar que tipo de madeira que era. Que máquina mesmo é essa, então? Essa máquina lá de amarrar a vassoura. Punhava o cabo aqui dentro, que tem a coisa que prende, e depois ia tocando com os perros de ave e amarrava. E depois essa aqui era a coisa que a prensa, que botava para depois costurar. Botava a vassoura aqui dentro e apertava, depois costurava, cortava em cima. Está tudo aqui abandonado. Ele trabalhava com vime também. Fazia coisa, artefato de vime. Tem a máquina tá lá embaixo. Isso. E aqui as baias, dos dois lados da baia. Para as porcas, botava 4, 5 porcas por baia, até mais, conforme que tinha as quantidades. E foi. E lá tem mais.
Do outro lado é mais, tinha 4 parideiras e mais umas baias, depois lá ficou só para engorda lá, só as parideiras para tocar as porcas daqui. E aí o senhor vendia para quem? Nós vendia para Sadia. Para a Sadia. É. E como a Sadia vinha buscar como? Nós pagava o freteiro, tinha um freteiro aqui do lugar, que tinha um caminhão, então ele ia transportar lá para Sadia. O senhor que tinha que entregá-la? Sim, tinha que entregar da apóstola. Enchia o caminhão de porco. É. E que tipo de porco era? Tinha no começo, tinha dos comuns, mestiço com doró, depois começamos a pegar puro doró, depois veio o landrace, veio o lazoaite, então que era mais para comércio, mais tipo carne, né? É isso. Mas a Sadia era uma empresa, não era uma cooperativa, né? Era empresa, né? E aí depois veio a cooperativa. E a cooperativa também tá. A Sadia está pegando porco que tem agora é parceria. E a cooperativa também tem, que abate as que lá na Aurora, né? Para que. O que é isso? Esse é o torno. Espera só um segundo. Esse do que é, então? Esse mais ou menos faz 60 anos que eu tinha feito e ainda tocado a pé. É. Esse aqui então eu fiz agora, que tem pouco tempo, então tocado a motor. Esse é a coisa para pôr vela. Esse é a gasovira, madeira. O senhor conhece todas as madeiras da mata aqui, então? É, essa veio aqui da mata, né? É. O senhor olha a árvore e sabe dizer qual árvore é? Sim. É aquela vez que nós que tinha puro mato aqui, tinha uma árvore que se chamava de coronilho, que não tem mais. E outra era como... Me esqueci do nome. Capoeirão. Dizendo, tá gravando? Tô gravando. É. Os pinheiros foi plantado esse ali, esse pequeno caiu os pinhões que nasceu. Aqui. Esse aqui é um pé de gasovira que nasceu sozinho aqui e tá bonito. Amanhã depois dá madeira bonita. Qual é o nome dessa? É gasovira. Gasovira. É. Gasovira. Esse pinheiro aí na frente, esse quantos anos tem esse daí? Esse vocês que plantaram?
Esse foi plantado do ano 42, que viemos de mudança, trouxe os pinhões de lá. E esse lá nasceu depois que caiu os pinhões, ele nasceu depois. Ó. Aqui era mato, puro mato. Feito uma rocinha por ali e construí a casa aqui. Veio construir a casa do ano 41, vieram para cá e depois do 42 viemos morar. E aqui essa estrada que tem foi aberta tudo a picareta. Tá. E era tudo mato, cheio de árvore grande. Era mato, aqui tinha um morador e aqui na beira da estrada tinha capoeirão debaixo. E de cima era mato nativo. Cheio de grimpa. É, agora deu um pouco de vento ontem. Caiu. Você pode... Nós vamos para lá agora, né? É, vamos subir um pouco ali. É o mato, que aqui para cima era puro mato. E aqui a divisa passa lá daquele pinheiro. E vamos entrar no mato. Na época que tinha só uma irmã ainda aqui junto comigo, os outros tinham saído tudo. Nós tinha roça daqui da estrada até lá atrás do muro, tudo a muque, né? A muque. Um pouco quarado, um pouco a enxada, começava mês de agosto e até terminava a época de plantamento, depois começava a limpar. Aproveita aqui as abelhas. Tá? Que eu plantei a muda pequenininha. Esse é um? Esse é um louro. E olha a diferença, o louro e o cedro. Espera que eu me atrapalhei aqui. Esse aqui é o cedro que eu plantei, uma mudinha pequena. E tá, olha desse aí o tamanho. Esse aqui é um louro, também plantei a muda. E o cedro como desenvolveu, né? Em que ano que o senhor plantou esse cedro? Mais ou menos foi lá pro ano 60. Pelo ano 60. Muito bom. Então eu era pequeno, eu gostava de ir junto, ver derrubar alguma coisa eu que podia fazer, eu fazia, né? Então ele sempre o pai, meus irmãos diziam que a gente tem que trabalhar, produzir para dia de manhã ter as coisas, né? Não depender de fora, assim, né? A gente tem que fazer, que é muito melhor, né? E assim, agora estou com uma idade assim, tô feliz na vida. Saúde, que o trabalho é saúde, né? Eu estou dizendo para todo mundo, jovem que eu falo, eu digo, trabalho é saúde, trabalho é esporte. Isso é muito bom mesmo. E fazer o que faz, faça bem feito, né?
E faça feliz, né? Sim, então tu vê a coisa, tu faz uma roça, como dizia nós, ela fazia aquela roça bem feita, bem desgaiadinha, quando queimava, deixava limpo, né? Pequena e então a gente se sente feliz. Se faz mal feito, o fogo não queima e fica lá daquele desânimo, né? Isso é muito importante para a nossa saúde. Isso é. Não pode ficar desanimado. Não tem que sempre tocar para frente, qualquer coisa que vai mal, não ficar chorando, acontece para quem tem, e vamos fazendo de novo e vamos tocar para frente a vida, né? Deixa eu lhe perguntar de novo. Então, o senhor tinha uns 10 anos, vinha com seu pai e os irmãos iam para a floresta, né? Sim. E o seu pai conhecia todas as árvores. Sim, ele conhecia, dizia essa árvore é tal, né? Como dizia esse ali é Me conte assim, o senhor era pequeno e o seu pai, seus irmãos, você ia na frente, ia atrás, levava ferramenta, como é que era? Talvez eu ajudava, ia, como dizer, se ia fazer roça, levava a foice, o machado, eu ajudava a levar alguma coisa, uma foice, mas depois, como que era pequeno, o que podia fazer eu fazia, né? Que roçar embaixo, assim, cortar. Então ele me dizia, o falecido pai dizia, corta tudo, não deixa para trás nada. E faça tudo bem feito que também dá o resultado bem depois, né? E o seu pai conhecia todas as árvores? Conhecia, sim. Aí nós subia lá em cima até do muro, que eu até tinha medo de ir lá no mato, que morava perto da cidade, não conhecia mato e tinha medo, então subia até lá em cima do mato e dizia, olha essa árvore aqui essa gazuvira, essa grápia, aquele lá um cedro, aquele lá tinha coisa coronilho, é uma madeira de lei muito boa para tudo, né, que essa madeira idêntica ao anzico. E tinha anzico grosso, lá em cima do muro tinha cedro grosso, de quase de metro de tora. E como aquela vez na serraria não tinha, como dizer que nem hoje, trator que puxa e tudo, que máquina que carrega, e não tinha estrada, então apodreceu. A maioria do cedro apodreceu lá. Tombou e apodreceu? Sim. Mas não aproveitaram nada dele? Só depois de seco teve o que deu de aproveitar, foi aproveitado tudo. Mas que madeira boa que dá, bonita também, né? Fazer móveis e tudo mais. O meu filho lá no fundo, ele tem uma cozinha americana, ele fez que derrubou um cedro e essa aqui vai secar, já ainda tem como apodrecendo embaixo. Esse aqui é um anzico que de 60 anos atrás nós tínhamos roça aqui, ele nasceu depois, olha já aqui. Dá uns 40 de grossura. E esse eu plantei lá para o ano 60, já mais uns anos dá para dar tábua. Isso. Esse aqui é um pessegueiro de mato. Agora o senhor pode voltar para cá e aí o senhor vai seguir o caminho passando na minha frente aqui. E essas árvorezinhas pequenas, descer para trás é camboatá. Aqui o anzico, canela, essa é canela pinheira. Essa aqui é outro tipo de canela, que não me lembro o nome, tem seda. Foi a canela loura. Isso, agora o senhor pode ir descendo aqui, vamos voltar lá. Erva mate que eu plantei, essa aqui. Esse aqui é um tronco canela que secou.
Tem rabo de buzio. Angico. Canela, angico. E vamos lá. Bom, e aqui dentro tem a minha ferramenta que o falecido pai deixou para mim. Pilão, a cera que serava madeira, a moedor de uva. Aqui. Aqui a coisa prender a ferramenta. E as ferramentas que eu ocupava, fazer balde, fazia pipa, fazia coisa que eu ocupava. Essa madeira para cantilhar as tábuas, que é para pôr no soalho, para fazer encaixe. Começa a mostrar lá de cima, assim. Começar daqui. Isso, essas são, só diz, essas são as ferramentas. Essa aqui é a esquadra, que corta como em esquadra, como que a gente queria regular. Fazia. Essa aqui é pensadinha para as pipas grandes por dentro, então com essa aqui cortava, emparelhava. E a plana, de aplanar as tábuas, tudo para fazer madeira, como já. Depois tinha a liça para passar, como que tem a liçadeira ali. E essas ferramentas aqui? E essa aqui também, que é para fazer as baldes, aquela. Essa aqui para fazer encaixe, que fazia coisa com essa aqui tirava, deixava a canaleta pareia. E aqui tem uma coisa que tem mais de 100 anos. Esse não dou nem para tudo que tem lá no comércio, um nível, olha esse aqui. Esse é importado. Desse lado tu segurar na mão, não segura parado. Essa é uma madeira que ninguém conhece, veio da Itália. E vamos guardar, sempre guardar para não quebrar, dizia o falecido. Cuida das ferramentas, deixa ela no lugar e quando que tu precisa de uma ferramenta, vai lá, pega e ela tá ali. E tem as coisas, tesoura. E aquele compasso grande lá de novo? De novo, esse é o compasso que fazia os fundos das pipas. Barrica e tudo mais. Fazia até pequeno e abria tudo, dava grande. Essa para cantilhar as tábuas. Se era com tempo, eu preparava a madeira, botava lá morsa e fazia os cantilhos. Ela não corta, faz ano que não... E... O senhor fotografava? Como é que era isso? Era fotógrafo amador. Então, de domingo que eu saía, levava junto a minha máquina fotográfica e batia 2 filmes por domingo. E me dava, o lucro era... O dia me custava 30, aquela vez 30 cruzeiros, eu depois ganhava 60. Então me tirava a despesa que saía mais um pouco, né? E... Que ano que era isso? O ano? Ano, é? Na década de 60. Década de 60. É. Vamos entrar lá para ver então. Vamos para dentro. Que câmera que o senhor tinha? O senhor tem a câmera ainda? Tenho. A máquina fotográfica tá. As fotos, aqui tem foto. Essa foto foi eu que bati. Esse é o tempo que era fotógrafo amador, foi batido lá no estúdio lá do Bergamini. Ali esse aqui no meio é meu pai, esse lá em cima é meu irmão e aqui esse é meu sobrinho. Deixa eu me afastar que eu não consegui pegar. O senhor pode me mostrar de novo quem está naquela foto? Nessa lá em cima, essa, da parede lá. Aqui. Essa. Aqui era na casa do meu irmão, que é esse ali em cima, que está lá o Bastelli com o balde.
E aqui era o meu pai, e esse é que tudo aquele dia nós tiramos a uva. A mãe. Isso, pode abrir. Essa pica. Aqui regulava a distância. E tinha mais com o mesmo filme, aquele 120, com assim batia 12 poses. Abria aqui, botava, fechava dentro e por aqui em cima. Então batia 24 poses com o mesmo filme. Isso. Eu só pode ficar paradinho aqui, eu só vou me aproximar da câmera. Isso. Você tem que ver com o Peter, tá? Tem que ver com o Peter, que daí ele. Isso. Porque o Lucas já vê isso de fora, ele ganha isso tempo, né? Dá de ver? Isso. Vira aqui pro meu lado. Pode virar para mim. Pode apontar para mim. Isso. Assim. Essa foto é da casa que nós morava dentro. Minha família, que era nós, dos meus irmãos, meu pai e tudo mais. E um dia que ela ficou velha, nós desmancemos e reconstruímos, fizemos nova. Pode seguir. E aqui a nossa capela que estava quase pronta, tem ainda o andaime e tudo mais, que eu pertencia na época lá na comunidade de Linha Zacutinga. Essa é a mesma, mas foi uma data diferente. A mesma. Aqui foi o dia. Aqui foi o dia da inauguração da nossa capela, que foi aquela festa. O senhor lembra como foi a festa? Conta da festa. E a festa da inauguração veio o bispo de Sapecó e foi muito bom, bonita aquela celebração, muito que está ainda na lembrança, né? Isso. Essa casa era o meu amigo, que ele estava em construção. Então tem lá da família de vizinho, ele não quis aparecer na foto. E essa casa foi feita de tábua bruta, o porão que tem não está fechado, está ainda em construção, está meio no fim. E, Como eram as casas nesse tempo? a casa era assim, como tu vê na foto. Era feita de madeira, cepo de madeira, pincada no som, durava uns anos, depois tinha que trocar o cepo. Ok. Isso. Aqui o meu amigo, que ele quis uma lembrança, um dia foi visitar ele pegou os boi, disse, tu bate a foto, que eu era fotógrafo amador, e essa é bonita a foto, olha os boi, que não me lembro, acho que um era coração, outro não me lembro. Ele lavrava com arada assim, tem mais, o caprichoso coisa, com as juntinhas de boi. Que mais que levavam usava essas carroças com a junta de bois para carregar o quê? O que levavam? Com os boi, aqui tem o arado, ele lavrava a terra. E também tinha carroça e puxava o produto para casa da roça e levava assim, tudo mais. Essa acho que repetiu, né? Isso tá pegando, é daqui, ó. Essa daqui agora. Essa aqui é a primeira. Isso.
E essa foto que vocês vê o caminhão, os amigos lá, que eram os Belé, mais um peão. Foi a primeira vez que subiu o caminhão na nossa roça, levou calcário e daí quis uma lembrança, tem até hoje, está bem conservadinha a foto para muito tempo. Isso. Essa. Aqui o mesmo caminhão, é outro caminhão do Belé, carregou uma tora lá do meu irmão. Então, como que eu era uma tora bonita, meu irmão ele quis uma lembrança também. Então eu peguei meu Kodak, fui bater a foto e tá ali a foto também. Que levou na serraria, fiz tábua, fiz vários tipos de madeira, quadrada e tudo mais. E Que árvore coisa era linda, essa? era de cedro. Que árvore? É. Ok, aí a primeira tora embaixo você vê aqui que era lá do toco. Aqui tem o meu filho que está lá pendurado. Olha o tamanho da tora. E nós lá em cima. Muito bom. Aqui o tempo de solteiro, eu estava junto com o amigo. E nós, depois do almoço, estava caminhando ali em volta e vimos um carro lá e dissemos, olha que carro lindo, aquela vez, carro desse era os primeiros que apareceu. Vamos bater uma foto por lembrança desse carro e a foto está ali. E, inclusive tem a escola lá da linha Zacutinga, aquela escola velha de madeira. Muito bom. E essa? E essa foto foi lá na roça, que como que mostrou aquele caminhão de primeiro que carregou calcário, o calcário está ali, e a mulher com a carroça, com o boi que vem carregar o calcário para nós espalhar. E nós na época espalhava tudo com a pau, a punhado, assim, e era demorado. Que hoje é num instante espalha na caminhonada. Né? Muito E bom. Tá joia. bonito. Muito bom. E essa foto também o dia de uma festa lá na linha Zacutinga, junto com dois amigos meus. E nós bati essas fotos, não saiu muito bonita a claridade, era um dia assim, não tinha o sol, era no sol também, mas o sol meio apagado. Eu tinha o Kodak como era fotógrafo e outro fotógrafo que bateu era um amigo meu também, e então eu saí com a máquina na mão. O senhor está onde? À esquerda ali? Eu Mostra. estou o Varisto Guerra, Antônio Zacomelli e o Serafim Libano, que é esse aqui, que está falando. E esse Serafim Libano que está falando fotografava pessoas, né? Eu quero que o senhor conte agora dessas fotografias. Mostra lá. Pode mostrar. É ali assim, né? Isso. Pode contar. E essa foto é do meu cunhado, que depois daquela máquina, aquele Kodak, eu peguei aquela máquina Alina maior, então foi as primeiras fotos, não saiu muito bem, não tinha prática, mas depois foi ampliada outra, que essa é a mostra, e a outra ficou melhor. E isso foi há 60 e poucos anos. Esse aqui, essa foto é de um amigo que eu tinha aquela vez, ele já deixou nós, foi para outra vida, né? E era muito amigo, então ele quis me deixar uma lembrança para mim e para ele levar por recordação. O senhor fotografava as pessoas, então? Fotografava seus eu amigos? fotografava as pessoas assim, vinha me perguntar, ia na festa, então vinha me pedir, trouxe o Kodak junto. É, aquela vez do Kodak, então, sim, tá lá não. Era de bicicleta aquela vez, tá lá na sacola, vou pegar então. E já bati a foto. Agora vai outra. Isso. Pode ir contando. É, e essas aqui é colega de aula, que nós ia na aula junto, nós se dava muito bem, e também por isso que tenho essa lembrança bem cuidadinha, né?
Como que nós, na época, a professora, coitadinha, ela está com 92 anos agora, está viva ainda. E eu gostava muito dela, e essas meninas aqui, a professora morava lá na escola. E quando que ela tinha comida lá no fogão, cada pouco mandava uma dessas ali olhar como que está as panelas, o fogo. Essa foto é de quando, mais ou menos, então? Senhor? Essa foto foi do ano 51. 51. É. Esse caminhão, é um caminhão que está atrás, né? É. Tá. É. Esse caminhão que está atrás é do meu amigo, Nório Belé. Também ele E aquela mata que está lá em cima? mata lá em Serinha, na comunidade vizinha. Até aqui tem Um tronco. tem um sino lá que está atrás, né? Apareceu. É a comunidade que eu fui na aula junto com elas. Com também. ela. A próxima? É. E aqui é o meu amigo de peito mesmo, que ia na aula junto, saía quase de casa junto e voltava junto no dia do casamento dele. E está junto com o pai e a mãe dele. Esse aqui do lado é um tio dele que veio lá do Rio Grande. Foi um dia muito comemorado aquele dia lá, que nós estávamos muito bem, tudo amigo da gente, né? E assim eu estou me lembrando. A próxima ali. E aqui a minha noiva, dia do casamento, e as duas madrinhas. Essa de cá é a Santina Libano, e a de lá, outra madrinha, é a Iris Dal Pupo, é filha da minha irmã. E o dia Do casamento. é dia do meu casamento. Que dia que foi seu casamento? O dia? É. Foi dia 2 de fevereiro do ano 1963. Anos E o bons, casamento dentro da matriz nova. Olha que legal. Sim. Então era pouco tempo eu tinha inaugurado a matriz. Que beleza. Então são mais de 60 anos de casado já, né? 62 anos 60, fez dia que 2. beleza. E esse aqui é o meu cunhado, que ele serviu no quartel em Rio de Janeiro. Olha lá que bonito que ele era, o soldado. Mas E essa foto não é sua. essa é do meu cunhado, o Mas Vicente foi o Zuanazzi. senhor que fez, não? Não, foi lá. Foi lá no Rio, né? Ele me mandou. Tá. É que ele bateu lá em Rio de Janeiro. Essa foto, Isso. olha um carro Do exército. lá do quartel, né? É. E a última? Esse aqui, mais dois amigos meus, eu estava na festa na comunidade de Salto Grande. E esse de lá, camisa branca, é o José Guarnieri, que mora lá no Mato Grosso. Esse de cá é o de Brandos Prístico, que ele se acidentou, ele tinha caminhão sim para puxar seu produto, um dia não sei que descontou o caminhão, que deu um problema, ele foi embaixo e o caminhão desandou, passou por cima e infelizmente levou para a eternidade. Eu tenho muita lembrança, os dois, né? Que bom. Muito bem. Então essas fotos são parte da sua memória, então? Sim, não, é verdade. É. Sim. O que o senhor sente quando está vendo essas fotografias? Como é que o senhor se sente? Eu quando que olho a fotografia assim, eu me lembro tal tempo e tudo mais. Eu vou mostrar essa aqui, que é muito interessante também. Esse aqui ainda o mesmo, lá o casamento de primeiro, então é com os padrinhos. Esse de cá é o tio da noiva, que é São Agostini, agora não me lembro o nome dos Agostini. Ele é o Isidoro, o noivo, o Isidoro Santian. E outro de lá, o padrinho, é o Laureano Toassi e a Zelinda Luizon, que foram amigos de aula junto comigo, e até hoje nós se lembramos dele. E eu fui visitar eles, que faz uns 2 anos, e foi aquele abraço, assim, de comemorar o encontro, né? Que coisa boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa A da criancinha. Não sai esse bebezinho,
E essa aqui é a menina aqui do vizinho, como que aquela vez saiu muito bem, eu segurei por mostra. Então mostrava, então quem chegava dizia, olha que bonita, que linda menina que saiu. É do vizinho aqui, ela é Zeni de Vence, filha do Antônio e Oliva de Vence. E agora o brinquedo. Esse aqui é o meu filho. Um dia estava lá do meu irmão, ele entrou no carrinho e ele me disse, pai, bate uma foto. Eu tinha uma Kodak na mão, disse, bate uma foto para mim. E a foto está aqui, olha, se alguém foi uma maçoela e tudo mais. Na época nós brincávamos de carinho e tudo mais, ia caçar de bodoque. Então, espera que eu vou contar. Mostrar de novo. Isso. Esse aqui era colega de aula também. Então, os domingos de manhã, nós ia caçar de bodoque, cada um ia na terra dele. E de tarde, nós se encontrava na comunidade e contava eu quanto tinha caçado, que tipo de passarinho, a quantia. E assim ficava feliz, nós ficava muito felizes. É lembrança que a gente nunca esquece. Lembrança é para ser lembrada, né, Sr. Libano? Sim. A foto é muito bom, a gente se lembra do passado, né? Muito bom. Sr. Libano, muitíssimo obrigado. O senhor fez imagens ótimas, né? Eu Muito digo bom. obrigada para o senhor, veio aqui na casa. Eu acho que esse detalhe aí é muito precioso, porque é único, né? E foi. Essa foto conta a história do começo da minha vida recém-casada, que eu vim morar nessa família junto com meu esposo, com meu sogro, que a gente subia um morro todo dia com essa carroça para a gente levar os produtos para cima, para plantar, era milho, era feijão, era adubo. E daí a carroça que levava e com os bois a gente lavrava e preparava a terra para o plantio. E assim foi há muitos anos. Daí uma época ele lavrava numa terra que era cheia de cipó, e daí eu acompanhava com a enxada e puxava tudo para fora, o cipó, para não se pegar embaixo, porque era um inso que não morria. E daí eu não conseguia vencer, aí eu apurava demais, daí quando era de noite eu não conseguia nem mais me sentar de tanta dor nas costas que eu tinha. Eu com 30 anos eu já estava com problema de coluna. E assim a gente está lutando, trabalhando até hoje. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, de morar aqui no interior, de cuidar dos meus bichinhos, da minha horta. Deixa eu ver o que tem nessa foto. Lavrando aí. A senhora está lá em cima. Uhum. Isso. Olha, Ok. aqui nessa foto eu estava lavrando. Virando a terra para a gente poder plantar. E pode ver que era uma roça nova, que tinha bastante árvore, galho, tudo que a gente sofria para lavrar, porque enroscava o arado, e não se tinha muita força, e a gente tinha que virar a terra todos os anos para poder plantar. Naquela época mais era milho e trigo e arroz que a gente plantava. O feijão era para o gasto. A senhora pode abaixar a foto agora. Sim, e como é que era a lida lá na terra com os bois para puxar o arado? Como é que funcionava? A gente botava o arado atrás, encangava os bois e colocava o arado, e depois a gente mandava os bois pegar e eles iam e a gente acompanhava com o arado para
não podia sair fora do rego, né? Porque senão ficava alguma parte da terra sem virar. Às vezes pegava uma pedra, uma raiz, e a gente sofria, porque daí dava aquele soco seco assim, e a gente se machucava também, doía os braços. Mas era isso que a gente tinha que fazer naquela época, não tinha outra coisa que mudasse. E no passado do tempo, depois começou a vir as máquinas, daí começou sendo a terra destocada. E hoje, por exemplo, a gente não usa mais enxada, não usa mais nem boi, a gente não tem mais nem carroça. E daí hoje é tudo mais fácil, né? Não é mais braçal que nem aquela vez. E ainda naquela época a gente plantava os milho, as coisas, e a gente limpava tudo com a enxada. 2 vezes cada safra a gente passava para não deixar nem um minço no meio, era só o milho, ou o feijão, ou o trigo. E hoje já não se faz mais isso, porque não se usava nenhum tipo de veneno naquela época, e hoje é o veneno que faz o trabalho da enxada. E daí hoje não se importam mais se tem uma brotação no meio, se está suja a plantação, não se repara mais isso. Então era bom, mas ao mesmo tempo também não era, porque a gente, quando vinha uma enxurrada muito grande, uma chuvarada forte, lavava bastante a terra, porque era sempre uma terra mexida, né? E hoje, em vez da terra, ela é mais... fazem o trabalho sem ter que virar a terra todos os anos. Daí, no fim, aquela terra acabava descendo e ia para o rio, para o Sanga, e levava embora a terra boa. Daí, por isso que hoje tem que usar adubo. Em tudo que você planta, se você não aduba, não vem mais, porque a terra não é mais fértil que nem aquela vez. Então... ficou tudo mais fácil, melhor, mas só que a saúde que está tendo bastante problema por causa dos venenos, né? Que a pessoa usa, daí intoxica. A criança desde pequena já está respirando esse cheiro de veneno, né? Então a saúde já está sendo judiada desde pequeno, né? Às vezes a gente passa num lugar onde que eles passam veneno, às vezes você tem que até trancar o nariz para a gente não respirar aquele cheiro forte do veneno que afeta, né? Já a gente não colhe mais fruta, não tem mais jeito que uma fruta dá, por causa que o veneno é muito forte, ele destrói a floração, ele destrói, daí veio os insetos e estraga também, daí passa veneno para um tipo de inseto, daí aparece outro, daí passa para aquele também, então é só veneno, é mais veneno do que o resto. Combate um tipo de inseto, e daí aquele que combatia o outro, ele morreu, né? Daí vai vir mais um, mais forte para combater, e daí é tudo assim. Hoje, se não tem veneno, não se faz mais nada. Bem diferente dos seus tempos. Do nosso tempo. Nosso tempo a gente não conhecia veneno. Agora eles botam veneno na semente de milho quando planta, bota veneno quando o milho nasce, passa veneno quando o milho está pendoando, ou até antes se vem aquela cigarinha, que agora o forte agora é a cigarinha, que está destruindo as pastagens, os milho. Então, esse veneno é ruim, né? E agora surgiu mais um veneno que seria proibido, que eles passam nos potreiros para matar aquelas da erva daninha que vem, que ela não morre se não é com esse veneno. Daí, como não tem mais mão de obra, se obrigam a passar veneno, porque naquela época tinha bastante gente e fazia as roçadas e limpava com a foice, mas agora não tem mais essas pessoas que fazem isso. Daí é veneno só. O veneno, ele resolve o problema. Com essa mudança toda da vida no interior, né? O que aconteceu?
os filhos antes estudavam nas escolas rurais, né? Sim. O que aconteceu? Eles estudavam nas escolas, nossos filhos começaram a estudar e iam de a pé, os mais velhos iam de a pé, eu acho que faziam uns 2 quilômetros, todo dia de a pé, iam e voltavam. Iam no catecismo, 5 quilômetros para ir no catecismo na igreja, para eles passar a primeira Eucaristia. E daí nós tínhamos a nossa escola na nossa comunidade, que foi construída depois, quando que acho que eu já tinha 4 filhos que estudou de a pé, que ia longe, daí depois os outros ficaram aqui mais perto. Só que como que as famílias começaram a diminuir o número de filhos, chegou uma época ali que não tinha mais criança suficiente e a prefeitura achava que era muito custo para eles ter que mandar um professor todo dia até a escola do interior. E daí acharam melhor passar o ônibus, botar um ônibus, passar o ônibus e levar essas crianças lá para o município. E aí aconteceu o quê? E daí aconteceu que as comunidades enfraqueceu e hoje só tem as pessoas mais de idade, as pessoas aposentadas, uma família que outra que ficou um filho junto, senão eles começaram a estudar e trabalhar na cidade. Sempre de vários trabalhos, né, que um estuda, se forma de uma coisa, outro se forma de outra e eles acharam melhor ficar lá na cidade e trabalhar. E no passado do tempo, depois começou a vir as máquinas, daí começou sendo a terra destocada. E hoje, por exemplo, a gente não usa mais enxada, não usa mais nem boi, a gente não tem mais nem carroça. E daí hoje é tudo mais fácil, né? Não é mais braçal que nem aquela vez. E ainda naquela época a gente plantava os milho, as coisas, a gente limpava tudo com a enxada. 2 vezes cada safra a gente passava para não deixar nem um linço no meio, era só o milho, ou o feijão, ou o trigo. E hoje já não se faz mais isso, porque não se usava nenhum tipo de veneno naquela época, e hoje é o veneno que faz o trabalho da enxada. E daí hoje não se importam mais se tem uma brotação no meio, se está suja a plantação, não se repara mais isso. Então era bom, mas ao mesmo tempo também não era, porque a gente, quando vinha uma enxurrada muito grande, uma chuvarada forte, lavava bastante a terra, porque era sempre uma terra mexida, né? E hoje, em vez da terra, ela é mais... fazem o trabalho sem ter que virar a terra todos os anos. Daí, no fim, aquela terra acabava descendo e ia para o rio, para o Sanga e levava embora a terra boa. Daí, por isso que hoje tem que usar adubo. Em tudo que você planta, se você não aduba, não vem mais, porque a terra não é mais fértil que nem aquela vez. Então... ficou tudo mais fácil, melhor, mas só que a saúde que está tendo bastante problema por causa dos venenos, né? Que a pessoa usa, daí intoxica. A criança desde pequena já está respirando esse cheiro de veneno, né? Então a saúde já está sendo judiada desde pequeno, né? Às vezes a gente passa num lugar onde que eles passam veneno, às vezes tem que até trancar o nariz para a gente não respirar aquele cheiro forte do veneno que afeta, né? Não afeta, já a gente não colhe mais fruta, não tem mais jeito que uma fruta dá, por causa que o veneno é muito forte, ele destrói a floração, ele destrói, daí veio os insetos e estraga também, daí passa veneno para um tipo de inseto, daí aparece o outro, daí passa para aquele também, então é só veneno, é mais veneno do que o resto. Combate um tipo de inseto e daí aquele que combatia o outro, ele morreu, né? Daí vai vir mais um, mais forte para combater, e daí é tudo assim.
Hoje, se não tem veneno, não se faz mais nada. Bem diferente dos seus tempos. Do nosso tempo. Nosso tempo a gente não conhecia veneno. Agora eles botam veneno na semente de milho quando planta, bota veneno quando o milho nasce, passa veneno quando o milho está pendoando, ou até antes se vem aquela cigarinha, que agora o forte agora é a cigarinha, que está destruindo as pastagens, os milho. Então, esse veneno é ruim, né? E agora surgiu mais um veneno que seria proibido, que eles passam nos potreiros para matar aquelas da erva daninha que vem, que ela não morre se não é com esse veneno. Daí, como não tem mais mão de obra, se obrigam a passar veneno, porque naquela época tinha bastante gente e fazia as roçadas, e limpava com a foice, mas agora não tem mais essas pessoas que fazem isso. Daí é veneno só. O veneno, ele resolve o problema. Com essa mudança toda da vida no interior, né? O que aconteceu? Os filhos antes estudavam nas escolas rurais, né? Sim. O que aconteceu? Eles estudavam nas escolas, nossos filhos começaram a estudar, iam de a pé, os mais velhos iam de a pé, eu acho que faziam uns 2 quilômetros, todo dia de a pé, iam e voltavam. Iam no catecismo 5 quilômetros para ir no catecismo na igreja, para eles passar a primeira Eucaristia. E daí nós tínhamos a nossa escola na nossa comunidade, que foi construída depois, acho que eu já tinha 4 filhos que estudou de a pé, que ia longe, daí depois os outros ficaram aqui mais perto. Só que como que as famílias começaram a diminuir o número de filhos, chegou uma época ali que não tinha mais criança suficiente, e a prefeitura achava que era muito custo para eles ter que mandar um professor todo dia até a escola do interior. E daí acharam melhor botar o ônibus, passar o ônibus e levar essas crianças lá para o município. E aí aconteceu o quê? E daí aconteceu que as comunidades enfraqueceu, e hoje só tem as pessoas mais de idade, as pessoas aposentadas, uma família que outra que ficou um filho junto, senão eles começaram a estudar e trabalhar na cidade. Sempre de vários trabalhos, né? Que um estuda, se forma de uma coisa, outro se forma de outra, e eles acharam melhor ficar lá na cidade e trabalhar. Só que não é fácil para eles viver lá. Quem tem um salário mínimo, tem muita gente ganhando um pouco mais do salário mínimo. E daí, quando chega no fim da semana, eles vão para casa no interior, na casa dos pais, e fazem o rancho. Daí lá levam comida para eles passar a semana, para eles não ter que gastar muito no mercado, porque senão eles não conseguem sobreviver lá. Então, é complicado, né? Para eles e para aqueles que ficaram no interior. Ainda que surgiram as máquinas, agora daí a máquina faz tudo, né? Daí não precisa mais tanto mão de obra. Daí ela planta, ela colhe, ela transporta. Só não pensa, né? Não pensa. Ela não pensa. Mas ela está ali, ela está dando custo, está dando bastante oficina também, bastante problema. Daí também ela vai cansando, né? Porque quebra. E nem agora, o pai estava fazendo silagem, quebrou a máquina, daí teve que parar, né? Tem que arrumar a máquina para terminar. Muito bom. Então, acho que era mais ou menos isso.